No episódio de hoje, desta série, O Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, o nosso personagem será Cleópatra. Quem foi Cleópatra? Sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Sensu do Instituto de Capuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. E pensa-se geralmente que Cleópatra foi uma sereia egípcia que se suicidou por amor do general romano Marco Antônio. Esta ideia corresponde muito pouco à verdade. Embora Cleópatra tenha sido soberana do antigo reino, nem uma única gota de sangue egípcio corria em suas veias grego-macedônica. A capital do seu reino, Alexandria, era uma cidade grega e a língua era o grego. A dinastia de que provinha foi fundada por Ptolomeu, general macedônico dos exércitos de Alexandre o Grande, que após a morte deste conquistou o Egito e se fez coroar rei. A data em que Cleópatra nasceu situa-se em 68 a 69 antes da era cristã. E toda a sua infância se processou entre intrigas e violências palacianas. O pai, Ptolomeu XI, morreu quando Cleópatra tinha 18 anos. Ela foi então proclamada rainha, governando em conjunto com seu irmão, Ptolomeu XII, de 10 anos de idade. 2 anos mais tarde, dominado por um trio de conspiradores, o jovem Ptolomeu desterrou Cleópatra para a Síria. Dando provas de ânimo que caracterizaria toda a sua vida, Cleópatra reuniu imediatamente um exército e atravessou o deserto a fim de lutar pelo trono. Este foi Cleópatra que César conheceu no outono do ano de 48 antes da era cristã. César tinha chegado ao Egito em perseguição do general romano Pompeu, seu adversário na luta pelo poder político, luta essa que viria a manter Roma numa guerra constante durante quase um século. Como era Cleópatra? Os únicos indícios que chegaram até nós são algumas moedas cunhadas com seu perfil e um busto encontrado numa ruína romana, 1800 anos depois de sua morte. Mostra-nos um nariz aquilino e uma boca bem desenhada com os lábios finamente esculpidos. Vários historiadores antigos se referiam à sua beleza arrebatadora, mas nenhum a conheceu. Talvez a descrição mais precisa seja de que Plutarco, cujo avô lhe falou de Cleópatra através das descrições e de um físico que conhecia, um dos cozinheiros reais, Plutarco escreveu que a sua beleza não era tão grande que não pudesse comparar-se à de uma outra mulher. Em princípio, todos os escritores da antiguidade estavam de acordo quanto à sua conversa fascinante, a sua voz encantadora e a sutileza e oportunidade das suas intervenções. Falava 6 línguas e era bastante versado em história, geografia, história grega, literatura e filosofia.
era uma negociante hábil e de uma estratégia militar de primeira ordem. Ela sabia teatralizar os seus atos com perfeição. Quando César a intimou a deixar as tropas e comparecer no palácio em que se encontrava, em Alexandria, Cleópatra entrou subrepentinamente na cidade ao entardecer, envolveu-se num tapete e, assim, oculta, foi transportada para os aposentos de César. Possivelmente, para impressionar César com as riquezas do Egito, Cleópatra organizou na primavera seguinte uma enorme expedição pelo Nilo. Durante semanas, ela e César navegaram numa complicada casa flutuante, escoltadas por 400 navios que transportavam soldados e mantimentos. Em junho, Cleópatra deu à luz a um filho, a quem foi posto o nome de Cesarion, que em grego significa pequeno César. A criança, único filho varão de César, parece ter sido a origem do ambicioso plano de Cleópatra e de César, que consistia em fundir Roma e o Egito num único império. Logo após o nascimento do seu filho, César saiu de Alexandria e iniciou as campanhas militares da Ásia Menor e do norte da África, e com as quais pôs termo a toda a oposição política. No espaço de um ano, regressou triunfalmente a Roma como ditador indiscutível. Desde então, Cleópatra começou a exercer a sua influência sobre a vida romana. Mandou vir de Alexandria fabricantes de moedas para melhorar a cunhagem romana, financeiros para organizarem o programa fiscal de César e astrônomos que reformularam o calendário, criando um outro que serviu de base ao nosso sistema atual. César colocou a sua estátua no novo templo construído em honra a Vênus e mandou também cunhar uma moeda na qual Vênus e Eros podiam reconhecer-se como Cleópatra com Cesarion ao colo. O poder de César parecia ser absoluto. Subitamente, 20 meses após a chegada de Cleópatra a Roma, Júlio César foi assassinado nos idos de março. Como reagiu Cleópatra com a morte de César? Não se sabe. Decorrido um mês sobre esses trágicos acontecimentos, regressou ao Egito. Os historiadores não dispõem de dados em que possam basear a história dos 3 anos seguintes do seu reinado, com exceção da luta que se seguiu e que mergulhou Roma numa guerra civil, em que ambos os contendores procuraram o auxílio de Cleópatra. Aparentemente, ela seguiu uma política cautelosa na expectativa de ver quem seria o sucessor de César. Quando Marco Antônio se tornou o homem forte do Oriente, deu ordens a Cleópatra que se dirigisse à cidade de Tarso, na Ásia Menor, constrangendo-a a encontrar-se com ele. Durante algum tempo, Cleópatra ignorou essas ordens. Por fim, com uma enorme frota transportando ouro, escravos, cavalos e joias,
levantou ferro para Tarso. Aí, em vez de desembarcar, Cleópatra aguardou com enorme sangue frio a chegada de Marco Antônio. Com certa astúcia, logrou que Marco Antônio fosse seu hóspede e então presenteou com um espetáculo deslumbrante. O remo das galeras, cravejados de prata, acompanhavam uma música executada por flautas e harpas. E os músicos eram lindas escravas vestidas com as garças e as ninfas do mar. Queimadores de incenso exalavam perfumes exóticos e Cleópatra, vestida de Vênus, reclinava sobre um dossel de ouro e era abanada por jovens que pareciam cupidos, agitando enormes leques. Quando terminou o banquete, Cleópatra ofereceu a Marco Antônio os pratos de ouro, os copos cinzelados, os sofás, as sedas e rendas que tinham sido utilizados na festa. No dia seguinte, convidou novamente Marco Antônio e os seus oficiais e obsequiou-os com prendas militares. A sua finalidade não era ganhar o afeto de Marco Antônio, mas impressioná-lo com a ilimitada riqueza do Egito e fazer-se ver, desse modo, a sua força como aliada. 3 meses depois, Marco Antônio chegou a Alexandria e aí passou o inverno. Saiu de Alexandria na primavera, 6 meses antes de Cleópatra ter dado à luz a 2 gêmeos. E não voltou a vê-la durante quase 4 anos. Aproveitando a circunstância, Cleópatra fortificou as defesas do seu país, dotou de uma armada e armazenou ouro e mantimentos. Quando Marco Antônio, esperando estender o seu poder ao Oriente, lhe pediu que viesse ao seu encontro à Síria, Cleópatra aqueceu ao pedido, decidida a vender cara a sua aliança. Mediante um acordo, logrou que fossem devolvidas ao Egito todas as vastas zonas de território que os faraós haviam possuído 1.400 anos antes, mas que agora eram províncias romanas. Marco Antônio acedeu também à proposta de um casamento legal e, para comemorar este acontecimento, foram cunhadas moedas com a efígie de ambos. Nessa altura, Cleópatra iniciou uma fase nova do seu reinado. Cheia de aspirações, relativamente jovem, aos 23 anos, empreendeu, juntamente com Marco Antônio, a guerra contra os persas. Ao chegar, porém, junto ao Eufrates, teve de abandonar o marido por estar novamente grávida. O filho nasceu no outono e no inverno desse mesmo ano Cleópatra recebeu insistentes pedidos de auxílio de Marco Antônio. O seu exército fora destroçado e os sobreviventes tinham fugido para a Síria. Cleópatra partiu imediatamente em seu socorro, levando dinheiro, mantimentos e armas. No ano seguinte, 35 antes da era cristã, Cleópatra teve de empregar toda a sua influência para impedir que Marco Antônio, com o juízo toldado pelo vinho, tentasse nova invasão à Pérsia. Compreendendo que o verdadeiro inimigo era Otaviano, sobrinho e herdeiro legal de César, que de Roma dominava o Ocidente,
Cleópatra persuadiu Marco Antônio a enviar todos os esforços para derrubar Otaviano. Em 32 antes da era cristã, Cleópatra precipitou a guerra por ter convencido Marco Antônio de tomar duas decisões: declarar por escrito que se divorciava da primeira mulher, Otávia, a famosa irmã de Otaviano, e enviar tropas para a Grécia através do mar Egeu. Cleópatra atingiu o auge do poder. Reis do Médio Oriente prestavam-lhe vassalagem. Os atenienses cumulavam de honrarias, saudando-o como Afrodite e exigindo-lhe uma estátua na Acrópole. Subitamente, em Ácio, na costa oriental da Grécia, ao entardecer do dia 2 de setembro do ano 31 antes da era cristã, tudo se desmoronou. Os historiadores nunca chegaram ao acordo sobre esta batalha crucial. Por que teria acedido Marco Antônio, com um exército muito superior, a travar um combate naval? Por que abandonou Cleópatra a batalha quando esta estava no auge e o resultado indeciso rumando para o Egito com os seus 60 barcos de guerra? Por que embarcou Marco Antônio com ela, abandonando também o campo de batalha e deixando atrás de si o seu enorme exército? Quando as notícias da derrota começaram a espalhar-se pelo Egito, Cleópatra dispôs-se com toda a firmeza a debelar qualquer tentativa de rebelião. Tentou estreitar os laços de aliança com países vizinhos. Começou também a transferir navios de guerra do Mediterrâneo para o Mar Vermelho. Projeto grandioso, pois não dispensava a travessia de uma parte do deserto através do qual os barcos tinham de ser arrastados. Quando as tropas de Otaviano começaram a ocupar os fortes sitiados na fronteira do Egito, Cleópatra encontrava-se em Alexandria, pronta a entrar em negociação com Otaviano ou lutar contra ele. Porém, quando o exército invasor se aproximou, a esquadra e a cavalaria de Cleópatra desertaram. Marco Antônio suicidou-se. Cleópatra foi feita prisioneira e prevenida de que, caso se suicidasse, os seus filhos seriam mortos. Embora Otaviano prometesse ser clemente a Cleópatra, não se lhe ofereciam grandes dúvidas acerca do seu destino. O espetáculo iria repetir-se ignóbil, igual ao de centenas de outros cativos reais que, arrastando corrente, tinham sido passeados através das ruas de Roma e, em seguida, executados. Altiva e audaz até o fim, Cleópatra fingiu pôr de parte toda e qualquer ideia de suicídio. Obteve autorização para visitar o túmulo de Marco Antônio e, quando a liteira atravessava as ruas, conseguiu contactar com alguns dos seus fiéis partidários. Regressada ao lar de prisioneira que lhe fora destinado, tomou banho, jantou e ordenou às suas servas que a vestisse de Vênus. Do que aconteceu a seguir apenas se sabe quando alguns oficiais romanos entraram nos seus aposentos e a encontraram morta. Segundo a lenda,
Cleópatra fizera-se morrer por uma víbora que lhe fora levada escondida num cesto de figos. Quando se celebrou em Roma a conquista do Egito por Otaviano, foi arrastada pelas ruas uma estátua de Cleópatra com uma víbora presa a um dos seus braços. Os 3 filhos que teve com Marco Antônio, Cesarion morrera executado. Foram obrigados a participar em vão em tão degradante procissão. Foi nesta altura que os poetas romanos, desejosos de tirar nas boas graças do vencedor, espalharam o mito da rainha egípcia libertina e imoral. Mito que ainda hoje persiste. Num deles dizia-se que em uma só noite Cleópatra havia feito sexo oral com 100 nobres. No próximo episódio, o Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, o nosso personagem será Aristóteles, o filósofo, sempre gravado ao vivo daqui do Instituto Icapuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Muito obrigado por você nos acompanhar diariamente aqui no nosso canal no YouTube Jardim do Éden TV. E até a próxima.